Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, a dupla Oscar e Lucas começou a mostrar um pouco do que pode fazer. Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscreve no canal, aqui embaixo também. Você deixa seu comentário para a gente trocar uma ideia, é sempre importante a gente conversar, a gente debater. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, depois de, na noite, né, na verdade, na noite de domingo, um grande clássico, um grande majestoso, um grande São Paulo 3, Corinthians 1, pela primeira fase, pela fase de classificação do Campeonato Paulista, num jogo em que ficou muito evidenciado que aquela pressão do clássico trocou de lado. Acho que isso é a primeira coisa, e o mais importante, uma pitada, uma pequena demonstração do que a dupla Oscar Lucas pode fazer no futebol brasileiro. Como eu botei na thumb aí, uma dupla do barulho. O clássico teve que ser atrasado, teve que ser retardado em 1 hora por conta da quantidade de chuva que caiu em São Paulo. De fato caiu muita chuva em São Paulo, mas um troço assim fora do comum, que não é nada surpreendente, porque em janeiro sempre é assim, né? Mas não vou nem entrar nesse debate, que muita gente fala, não, choveu inesperadamente. Não é inesperadamente, irmão. Janeiro, isso chove em São Paulo assim há 4 décadas. Então não tem nada de inesperado, mas isso aí é um outro tema. E aí o jogo demorou 1 hora, foi atrasado em 1 hora, né? Estava previsto para 6h30, começou às 7h30, e eu acho que isso atrapalhou o início do jogo, né? Acho que isso modificou um pouquinho, não só pelo campo pesado, a drenagem do Morumbi. Muita gente falou, caramba, a drenagem do Morumbi é uma porcaria. Eu acho, a minha visão é o contrário. Eu acho que se não fosse uma drenagem muito boa, como nem poderia ter tido o jogo ontem. Talvez esse jogo tivesse que ser adiado para hoje. Mas lógico que no começo do jogo o campo ainda estava pesado, e aí os dois times não conseguindo fazer essa bola funcionar, trocar essa bola. Do meio para o fim do primeiro tempo, os times foram melhorando. O São Paulo ficou um pouquinho melhor ali dos 20 aos 30, e dos 30, 35 até o final, o Corinthians terminou o primeiro tempo melhor. Inclusive o Rafael, que gostei do Rafael, o Rafael fez um bom jogo ontem. O Rafael salvou a cabeçada do Kaká, e uma defesa monumental, uma defesa fantástica do Rafael, que se o Corinthians saísse na frente, talvez o destino do jogo, a cara do jogo fosse outra. E aí, logo no começo do segundo tempo, com o Emiliano Dias voltando com uma mudança, tirando o Alex Santana e colocando o José Martínez, porque de fato acho que o Alex Santana não fez nenhuma coisa nem outra, né? Nem ajudou a marcar e nem conseguiu participar dessa chegada na frente, ou ser uma opção de alguém para construir, ou ser uma opção ali, construir talvez seja um termo forte, mas uma opção de alguém para ocupar um espaço na frente da meia-lua do São Paulo, ou de chegada ali. E aí, antes da gente ter certeza se a alteração ia dar certo ou não, antes da gente poder ver o impacto da alteração, o Lucas fez 1-0, logo no comecinho do segundo tempo, aos 3 minutos do segundo tempo, numa cabeçada fenomenal, cruzamento, escanteio cobrado pelo Oscar. Então, um gol aí envolvendo os dois, né? Escanteio muito bem cobrado pelo Oscar, que é aquele escanteio que está fugindo do goleiro e que para ali um pouco depois da marca do pênalti. O Lucas deu um nó na marcação individual do Mateuzinho e fez um gol de cabeça. Depois eu estava até vendo o pós-jogo na Cazé TV, e aí o Luizinho, né, Luiz Felipe Freitas, irmão Luiz Felipe Freitas, perguntou pro Lucas, é verdade, você tem 1,80 m aí? O Lucas brincou, falou, não, tem 1,74 m. A cabeçada do Lucas é um negócio espetacular, né? É assim, uma cabeçada porque ele sobe inteiro na bola, sobe muito e direcionando a bola para a parede da rede. O Hugo não tinha nada o que fazer, fazendo 1-0, e esse gol
teve um impacto muito grande no Corinthians. E aí eu volto ao tema que eu falei aqui na apresentação do vídeo, que é uma inversão do momento, do nível de confiança, uma inversão do cenário do confronto recente. O São Paulo chegou a 6 jogos sem perder para o Corinthians, aqui a arte que a galera do Flash Score fez, são 6 jogos sem perder para o Corinthians, com 5 vitórias e um empate. Então é uma sequência incômoda do Corinthians num clássico. E se a gente considerar o que foi o clássico na década passada, especialmente, em muitos momentos era uma clara situação assim, estivesse bem ou mal o São Paulo, o Corinthians sempre parecia achar os caminhos para ganhar. O Corinthians, quando estava dominando, ganhava, quando estava sendo dominado, resistia e ganhava, quando o jogo estava equilibrado, o Corinthians ganhava também ou levava a melhor. Então, esse cenário, esse perfil de duelo, que foi o que marcou praticamente o São Paulo e Corinthians, o Corinthians e São Paulo da década passada, em especial, acho que agora está invertido, né? Mais recentemente, o São Paulo eliminou o Corinthians lá naquela Copa do Brasil, no ano passado quebrou a escrita de nunca ter vencido na Neoquímica Arena, e agora continua com esse cenário. Esse gol de cabeça do Lucas, ele deu uma desbaratinada no Corinthians de uma maneira, assim, o time do Corinthians passou a dar um espaço absurdo entre o seu meio-campo e a defesa. O time do Corinthians não conseguiu segurar uma bola na frente, o time do Corinthians não conseguiu produzir nada defensivamente ofensivamente e defensivamente se perdeu completamente, a ponto do segundo gol. O gol do Lucas é aos 48, o gol do Oscar é aos 56. Ou seja, 3 do segundo tempo e 11 do segundo tempo. É um gol que começa numa bobeira da defesa do Corinthians, né? O Carrilho, que dá um passe meio que na fogueira, o Bidu que está olhando para as nuvens, aí tem o Luciano fazendo pressão, roubando, dando a bola no Oscar, e o Oscar dando um petardo, uma paulada de fora da área, um gol raro, um gol da técnica, da qualidade do Oscar para fazer 2-0, e aí fez o carnaval começar antecipadamente no Morumbi, né, porque você está ganhando do Corinthians, um jogo que num primeiro tempo foi bem igual, um gol de cada um, né? Um gol do Lucas na assistência do Oscar, depois o gol do Oscar, e aí começou um carnaval, e que nem o gol do Martínez atrapalhou essa atmosfera, porque logo na sequência, o gol do Martínez é um golaço, né? Um gol maravilhoso, um chute de rara felicidade do Martínez, e logo na sequência tem, quase praticamente na saída de bola, tem o gol do Lucas, que é um gol que tem uma das poucas participações positivas do Calleri no jogo. Não gostei do Calleri no jogo, ou acho que o Calleri tem muito mais a render, pode aportar muito mais a esse time, mas o Lucas recebe com uma grande liberdade pelo miolo. O Corinthians foi muito frágil pelo miolo, né? O Ranieri não fez um bom jogo também, o Alex Santana não fez um bom jogo. O Lucas conduz a bola, acha o Calleri no pivô, e aí nisso o Calleri é um dos melhores do Brasil, né? Receber essa bola, às vezes uma bola que vem mascada, uma bola, receber, preparar e devolveu para o Lucas. O Lucas entrou passeando e sambando ali na frente da zaga, acabou, acho que nem contando assistência para o Calleri, porque o Lucas acaba virando uma bola rebatida ali no meio, né? Porque tem uma rebatida ali, então não conta como assistência para o Calleri, mas o Lucas entrou ali driblando e dando um tapa no canto, segundo gol dele, 3-1 no placar, e aí o jogo tinha acabado. O Corinthians muito, muito descoordenado ofensivamente, né? O Memphis fez um jogo bem abaixo, né? Não só no que ele não produziu, mas me pareceu um pouco desconectado do jogo, né? Me pareceu um pouco
meio alheio ao jogo, não é essa energia que se espera, ainda mais do Memphis, que é um cara sempre muito intenso num clássico. O Carrilho, no segundo tempo, claramente cansou. Acho que isso é um ponto de atenção para o Corinthians, né? O Carrilho é um cara muito importante para esse time do Corinthians, para dar a dinâmica, para dar o ritmo, de voltar marcando, apoiar, tentar ajudar na distribuição e ser um cara que chega na frente, um cara para um segundo passe, um cara para, de repente, achar ali um passe que clareia a jogada. Ontem, no segundo tempo, achei ele muito abaixo fisicamente, e aí o Corinthians não conseguiu voltar. A vitória do São Paulo, repito, quinta vitória nos últimos 6 jogos, e o outro jogo dessa sequência foi um empate, ou seja, para mim inverteu a mão aí do clássico, do momento do clássico. Muitas vezes o jogo, quando tá muito parelho, tá indo para o lado do São Paulo, e isso é uma inversão do que aconteceu na década passada. Agora, a gente tem que falar da dupla, né? Assim, já tenho falado isso desde o ano passado. Muitas vezes a gente olha o Lucas jogando, parece que ele está numa outra rotação, jogando aqui no futebol brasileiro. E a chegada do Oscar, que acho que fez um bom jogo. Se a gente observar o Oscar partindo da esquerda para dentro, fazendo esse movimento, abrindo o corredor para o Enzo Dias, que acho que também não fez um grande jogo. Acho que, não sei se o Enzo Dias, não sei qual o nível de atendimento às expectativas o Enzo Dias vai fazer. Acho que é um lateral com algumas limitações, em especial do meio para frente, mas esse movimento do Oscar de sair para dentro, de sair da esquerda, vir para dentro, vai dar uma chance, porque ele vai trazer gente com ele, vai abrir o corredor para quem subir ali. O Wendel, provavelmente no meio do ano, ou agora, se o São Paulo conseguir desenrolar lá com o Porto. Mas essa dupla, Oscar, Lucas e Oscar, é muita referência técnica num time só. É muita qualidade técnica num meio campo. Então, o Lucas já chegou parecendo que estava no Brasil havia uma década. O Oscar, que nos primeiros jogos ali, seja na FC Series lá em Orlando, seja no jogo que ele jogou, me pareceu um pouquinho, num ritmo um pouco abaixo, ritmo de intensidade, mas ontem a gente já viu um Oscar na pegada de um clássico, em especial no segundo tempo. Então, assim, essa dupla no meio-campo, você tem um meio-campo, uma região, isso sem contar Pablo Maia e Alisson. O meio-campo do São Paulo é um meio-campo muito forte, cara, muito forte. O Pablo Maia, com essa capacidade de preencher, de ocupar o espaço, de marcar, de desarmar. O Alisson fazendo essa dupla função, volta para marcar, sobe uma casa, puxa, abre as linhas. E na frente ali, Lucas e Oscar com a qualidade de decidir o jogo a qualquer momento, num toque, numa finalização. Então é um trunfo muito grande do São Paulo. É um trunfo bizarramente grande num futebol brasileiro, em que, às vezes, não é todo time, ou praticamente são poucos os times que têm no meio-campo 2 jogadores com essa qualificação. 2 jogadores bem acima do nível médio do futebol brasileiro. Então, foi uma noite perfeita no Morumbi, pensando no viés do torcedor do São Paulo, e uma noite que deixa o 2025 muito promissor para o São Paulo, porque tem muita condição de Lucas e Oscar darem muitas alegrias, porque são muito qualificados, e um próximo do outro, um junto com o outro, um trabalhando numa região em que o outro trabalha também. Acho que isso pode fazer muita diferença para o São Paulo na temporada. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.